Fala, doutores, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver. Sejam todos bem-vindos à introdução da disciplina de Direito Constitucional, tá? Nós estamos agora regravando as aulas, atualizando totalmente as aulas do zero para os senhores aí, beleza? Aulas objetivas, curtas e diretas. Show de bola? Vem comigo, pau no gato, bala na agulha. Não esqueça, se possível, depois da aula, de baixar o material que eu vou deixar aqui abaixo, que é esse PDF que a gente vai utilizar aqui, ok? E de ver a aula no mínimo umas 2 vezes. E, principalmente, de filmar um pedaço da aula que você achou interessante. Eu tenho certeza que você está assistindo essa aula ou assistirá pelo computador, porque é 1000 vezes melhor, tá? Para você acessar o portal do aluno, eu te recomendo fazer o acesso pelo computador, porque é 1000 vezes melhor, tá? Aí você pega o celular e filma a aula e joga no grupo dos alunos lá, manda para mim, que eu posto nas redes sociais. Beleza? Senhores, vamos lá. Atenção. Princípios fundamentais. Cuidado. Isso aqui cai demais em provas de concurso público, reprova uma galera, porque o cara não pensou, tá? Não queimou os miolos, foi precoce. Já viu aquele aluno precoce? O aluno precoce é aquele que é precipitado, ele nem termina de ler a questão, já sei a resposta, eu sou o cara. Calma, filho de rapariga, calma, relaxa, dá uma segurada na emoção aí, meu brother. Tinha que ser precoce, miserável. Então, olha só, quando nós estudamos princípios fundamentais, é o título 1 da Constituição Federal. E título 1 da Constituição Federal é artigo 1º, artigo 2º, e artigo 3º e artigo 4º. Então, eu vou repetir. Quando nós estudamos princípios fundamentais, nós estamos estudando o título 1 da Constituição Federal. E o título 1 da Constituição Federal aborda o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Professor, não estou entendendo, eu vou te explicar. Isso aqui cai demais em concurso e o povo confunde muito. Só que é muito simples. No artigo 1º, nós temos os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No artigo 2º, nós temos o quê? Os poderes, que são independentes e harmônicos entre si, judiciário, executivo, legislativo. No artigo 3º da Constituição Federal, nós temos o quê? Os objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir qualquer forma de discriminação, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, idade, sexo. Aí você tem lá no artigo 4º da Constituição Federal os princípios internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, igualdade entre os estados, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo. Está entendendo? Autopromoção dos povos, prevalências dos direitos humanos. Então, cuidado para você não confundir objetivos com fundamentos ou fundamentos com princípios internacionais ou vice-versa. Por quê? Quando eu falo de princípios fundamentais, eu vou repetir e já vou deixar claro para você que eu sou chato para dar aula. Eu sou um cara chato, por quê? Porque eu repito mesmo. E outra coisa, eu dou uns exemplos meio ridículos, tá? Então, eu vou deixar claro aqui, na primeira aula, para você já saber que eu não sou um cara muito normal, que não bato muito bem da cabeça, né? Embora tenha ficado pouco tempo na Polícia Militar, na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, né? Para quem não sabe, eu sou ex-policial militar aqui de Minas, mas eu não sou um cara que bate muito bem nas ideias, não. Então, já vai se preparando com o meu estilo aí de lecionar, tá? Alguns exemplos ridículos que eu vou trazer para os senhores. Então, já vai se preparando aí, beleza? Então, eu repito mesmo. Então, olha só. Princípios fundamentais. Ora bolas, eu falei princípios fundamentais. Então, eu falei do título 1 da Constituição Federal. Princípios fundamentais é o mesmo que dizer artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Ou seja, é o mesmo que dizer fundamentos, poderes, objetivos, princípios internacionais. Professor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar aqui. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Título 1 dos princípios fundamentais.
Aí eu tenho o artigo 1º que fala dos fundamentos. Tá aqui os 5. Aí eu tenho aqui o artigo 2º que fala dos poderes. Aí eu tenho aqui o artigo 3º que fala dos objetivos. Aí eu tenho aqui o artigo 4º que fala dos princípios internacionais. Agora, nós vamos ter depois o título 2. O título 2 vai falar do quê? Dos direitos individuais e coletivos, das garantias constitucionais, que é prevista a partir do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança nos termos seguintes. Ou seja, filho de rapariga, nós estamos falando aqui de princípios fundamentais. E se é princípios fundamentais, é artigo 1º, é artigo 2º, é artigo 3º e é artigo 4º. Mas calma, isso aqui é só para clarear sua mente, para você não errar, tá bom? Agora vamos entender primeiro o que é a Constituição Federal, né? Senhores, nós temos aqui a pirâmide de Kelsen, né? Por quê? Existe uma hierarquia de leis no nosso ordenamento jurídico. O negócio não é bagunçado, né? Não é de qualquer jeito, correto? Então nós temos aí, no topo da pirâmide, a Constituição Federal. A primeira coisa, principalmente para você que não fez faculdade de Direito, ou não fez nenhuma especialização, ou seja, você é graduado em outra área, mas não fez uma pós-graduação em Direito, enfim. Para você que não teve contato nenhum com o Direito, está tendo agora. Presta bastante atenção. Atenção. O maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil é a nossa Constituição Federal. Ok? Eu vou repetir. O maior ordenamento, tá, jurídico da República Federativa do Brasil é o quê? É a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a lei suprema. Ninguém é maior que a Constituição. Todos nós estamos debaixo da Constituição Federal. Tá? Inclusive até o próprio Estado. Ok? Nós estamos em um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito visa o quê? Separação de poderes. Então, não há de se falar em um único poder centrado em uma única pessoa, em uma única autoridade. Não. Há de se falar em uma separação de poderes. Há de se falar em submissão de todos à lei, estão todos debaixo da lei. Isso é Estado democrático de direito. Há de se falar em respeito à dignidade da pessoa humana através das garantias constitucionais, dos seus direitos individuais e coletivos. Né? Então isso é o quê? Um Estado democrático. E hoje, senhores, nós temos no nosso ordenamento jurídico a Constituição de 88. Nossa Constituição foi promulgada em 1988. A nossa Constituição foi promulgada em 1988 e é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Então, se você tem aí alguma legislação, tá? Alguma lei do município, ok? Alguma lei estadual, tá? Alguma lei federal ou lei nacional que é contra o que está previsto na Constituição Federal, nós vamos chamar isso de inconstitucionalidade. Nós temos uma lei que é inconstitucional. Está entendendo? Está entendendo? Então, eu não posso criar nenhuma lei. Eu não posso fazer nada que vá contrário ao que está prescrito, ao que está sendo previsto, ao que está sendo ordenado, ao que se encontra no corpo normativo da Constituição Federal. Porque senão é inconstitucional. Então, todas as outras leis estão debaixo da Constituição Federal. Ok? Nós vamos ter uma situação, por exemplo, no caso de matéria de direitos humanos. Se nós tivermos alguma matéria de direitos humanos aprovada em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos, por 3/5 votos, nós vamos ter aí a equivalência de emenda à Constituição Federal. Então, essa matéria de direitos humanos que foi aprovada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, por 2 turnos, por 3/5 dos votos, né? Nós vamos ter aí a equiparação, compara-se às emendas constitucionais. Então vai ter a mesma força normativa da Constituição Federal. Mas, assim, tem que passar por todo esse rito, tá? Tem que ter todo esse trâmite, beleza? A gente vai estudar isso depois, tá? Lá na questão da separação dos poderes, criação de lei, processo legislativo, fica tranquilo, tá? Só para vocês entenderem, quem é que manda na República Federativa do Brasil? Constituição Federal, ok?
todos os entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e o município, estão debaixo da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos seus poderes, estão debaixo da Constituição Federal. Os servidores públicos, os agentes públicos, os órgãos públicos, toda a administração pública e qualquer particular ou privado estão debaixo da Constituição Federal. Ok? Então, nós temos hoje o maior ordenamento jurídico, quem? Nossa Carta Magna, nossa querida Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Ok, senhores? E abaixo da Constituição, nós vamos ter aí leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, resoluções, tá? O que eu quero que os senhores entendam é que a Constituição Federal é a lei suprema, é a lei maior. Ninguém está acima da Constituição Federal. É ela que faz a própria organização do Estado, a própria administração da própria administração pública. Nós estudamos isso em direito administrativo, matéria de direito constitucional. Então, entenda que quem manda é a Constituição Federal. Aí, nós tivemos a pandemia, o Covid-19, né? Os senhores irão estudar comigo sistema constitucional de crise. Ora, o que é sistema constitucional de crise? Sistema constitucional de crise, nós vamos falar ali em estado de defesa, previsto no artigo 136 da Constituição Federal. Nós vamos falar em estado de sítio, que nós vamos ter duas vertentes. Artigo 127, 137, inciso 1º e inciso 2º da Constituição Federal, que são as duas espécies de estado de sítio. Tem doutrinador que consegue separar mais ainda, né? Mais espécies de estado de sítio. Enfim, tanto o estado de defesa como o estado de sítio é uma resposta, né, a uma situação de emergência, a uma situação de emergência. Então nós temos o estado de defesa que haverá restrição de alguns direitos. Por quê? Porque nós temos a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O Estado está acima do particular, dos interesses privados de determinado grupo ou de determinada pessoa. A gente estuda isso também em direito administrativo, só para vocês entenderem, tá? Então, nós tivemos, para que haja, por exemplo, um lockdown, para você entender melhor, tá? Para que possa ocorrer um lockdown, né, como ocorreu aí, nós deveríamos estar em estado de emergência, né? Decretado pelo presidente da República. No caso, o que mais caberia, ao meu ver, seria um estado de sítio. Então, o presidente solicita autorização ao Congresso Nacional para decretar estado de sítio, após ter decretado estado de defesa, não ter funcionado, não ter surtido os efeitos, né, não ter resolvido o problema, para aí sim a gente falar em lockdown, me fecha tudo e fica em casa, a economia a gente vê depois, tá? Porém, eu não estou falando de política aqui não, tá, senhor? Estou falando de direito constitucional, tá? Pelo amor de Deus, não confunda as bolas não. Porém, não houve isso. Não houve a decretação, o presidente não decretou estado de defesa, né? Não houve solicitação de autorização para decretar o estado de sítio, mas nós tivemos alguns municípios, aí, alguns prefeitos fechando tudo. Tivemos algumas pessoas que estavam na praça sozinha e foi presa pela guarda municipal. Presa não, né? Foi detida, conduzida para a delegacia, porque estava andando sozinha, por meio de decretos. Senhores, isso tem gerado discussão jurídica até os dias de hoje. Tá? O que tem de casos sendo revertidos judicialmente. Por quê? Porque houve ali o ferimento do direito de ir e vir do indivíduo, tá? O direito à liberdade de locomoção em território nacional em tempo de paz. Não há de se falar em estado de defesa, não há de se falar em estado de sítio. Nós vivíamos uma época muito difícil, muito controversa, uma pandemia, né? Coisa que não é novidade, nós já passamos por vários tipos de doença global, né? E nem por isso fechamos tudo e ficamos em casa, né? Então, assim, não vem ao caso, tá? Não quero entrar aqui em debate político. A questão é, a Constituição é a lei maior. E nós tivemos, em época de pandemia, por mais que o Supremo Tribunal Federal delegou, o que também é errado, cabe ao chefe do Poder Executivo da União, mas delegou ali, né, autorização aos governadores e aos prefeitos para fazer o que eles bem entenderem referente ao combate da pandemia do Covid-19, seja lá no seu lockdown, enfim, etc. Senhores, decreto não é lei. Decreto não está acima da Constituição Federal. E nós tivemos diversos decretos ilegais, com vícios inconstitucionais, principalmente na época da pandemia.
ferindo, restringindo, lesionando, retirando direitos individuais e coletivos, quando na verdade não houve o acionamento de um dispositivo legal previsto na própria Constituição, que é o quê? Estado de defesa, estado de sítio. Se houvesse a decretação do estado de defesa do estado de sítio, aí sim poderia haver ou ocorrer essas limitações, né? O restringimento, ainda que parcialmente, de alguns direitos individuais ou coletivos. Agora, decreto, então isso não pode, tá? Qualquer outra lei, se tiver qualquer outra lei que vá contra a Constituição Federal, é inconstitucional e não tem validade. Beleza? É por isso que teve diversas discussões e até hoje isso se arrasta aí, né? Com processos contra o Estado, a Prefeitura, né? Abusos de poder. E a gente tem visto bastante casos sendo revertidos aí, porque, de fato, era inconstitucional esses decretos aí. Beleza? Show de bola? Pau no gato? Labarabatuba? Você quer ver um exemplo? Eu não vou falar isso não, senão os caras vão falar que eu tô fazendo... que eu tô falando de política aqui. Então não vou falar isso não. Deixa pra lá. Quem tiver curiosidade, depois me pergunta. Rabaxabracaias. Senhores, dando a introdução aí, a nossa disciplina de direito constitucional, nós temos o preâmbulo. O que é preâmbulo? Vou ler para os senhores aqui rapidinho, tá? Isso aqui é a carta de apresentação da Constituição Federal. O preâmbulo, conforme disse Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma mera certidão de nascimento. É um hello, cheguei, eu sou a Constituição Federal. Acabo de me tornar visível, acabo de existir a partir deste momento. Preâmbulo não tem força de lei. Preâmbulo não é lei, é uma mera certidão, é um mero certidão de nascimento, é a apresentação, é o cheguei, é o bem-vindo da Constituição Federal. Isso cai demais em prova. É correto afirmar que preâmbulo tem força de lei. Não é correto afirmar, está incorreto. Preâmbulo não tem força de lei. Beleza? Então olha só o preâmbulo. Isso aqui, ó, esse preâmbulo, ele vem aqui, ó, aqui atrás, tá vendo? Ele vem aqui e depois já inicia isso aqui, né, que é o dos princípios fundamentais, já começa os artigos da Constituição Federal. Se você abrir a sua Constituição Federal aí, você vai ver, tá? Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Atenção! O preâmbulo da Constituição não tem força de lei, destina-se simplesmente a indicar a intenção do Constituinte. Então isso aqui, mera informação para os senhores não errar, porque cai bastante. Beleza? Então agora, para a aula de hoje. Tá? A aula de hoje é sobre os fundamentos. Eu vou repetir. Oh, meu Deus, me ajuda. A aula de hoje é sobre objetivos? Não. A aula de hoje é sobre poderes? Não. A aula de hoje é sobre princípios internacionais? Não. A aula de hoje é sobre fundamentos. 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 Senhores, fundamentos. Olha pra cá, filho de rapariga. O que você tá olhando pra lá, seu demônio? Olha pra cá, miserável. Olha pra cá, rapaz. Meu Deus do céu. Você não tá ouvindo eu falar com você, não? Olha pra cá. Larga essa bosta de celular aí, rapaz. Olha pra cá, miserável. Deixa o mosquito voar, rapaz. Para de ficar pensando no chifre que você levou. Para de ficar pensando na porra do cu que você não comeu. Agora já era. Não pegou, ferrou. Sabe lá Deus quando é que você vai ter outra oportunidade dessa. Né? Senhor, presta atenção aqui, xeribicanto. Olha só. Fundamentos. Nós estamos falando de fundamentos. Fundamentos é artigo 1º da Constituição Federal. Tá bom? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos
a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aí tem uns carinha que gostam, né, de usar um gatilho mental para gravar esses mnemônicos aqui, para gravar os fundamentos, para que ele não confunda fundamentos com objetivos, com princípios internacionais. Então ele usa um mnemônico. Qual que é o mnemônico? É o famoso socidivaplu. Tá aqui, ó, gatilho mental. Socidivaplu, socidivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Socidivaplu são o quê? Os fundamentos. Fundamentos da República Federativa do Brasil, tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso aqui é um gatilho mental para se gravar o artigo 1º da Constituição Federal, tá bom? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Pessoal, vamos lá agora para a explicação, para a hermenêutica do que é soberania. Ora, soberania é o mesmo que dizer ser soberano. Então, observe. Quando eu falo em soberania, eu estou falando de algo que é soberano. Quando eu falo de soberania, eu estou falando de algo que é independente, algo que é autossuficiente, algo soberano. Está entendendo? Nós temos hoje em nosso ordenamento jurídico, como fundamento da República Federativa do Brasil, a soberania. A nossa soberania, ela é externa e interna. Eu vou repetir. A nossa soberania, ela é externa e interna. Como assim soberania externa? Em um plano internacional, então olha só, em um plano internacional, os outros países devem olhar para nós e ver em nós um país soberano, um país independente, um país autossuficiente. Quando eu falo autossuficiente, é que é um país que tem suas leis, tem suas regulamentações, tem os seus direitos, as suas obrigações, tem as suas coisas. É um país soberano, não é dependente de ninguém. Eu não preciso de ninguém para governar o meu país. Nós temos os nossos governadores, nós temos os nossos líderes, nós temos os nossos agentes políticos. Entendeu? Nós somos soberanos. Então a soberania externa é isso. Em um plano internacional, os outros países que são estados independentes, estados soberanos, devem olhar para nós e ver em nós uma República Federativa do Brasil soberana, um país soberano, tá? Por quê? Você não pode confundir. A União como ente político, a União como ente federativo, ela tem autonomia, ela não é soberana, correto? Agora, a República Federativa do Brasil, todo o Brasil, tá? A República Federativa do Brasil, ela tem soberania externa e interna. Externa é dizer que nós somos soberanos. Os outros países devem nos respeitar, porque nós somos soberanos. E o que é soberania interna? Soberania interna é dizer que ninguém é maior que o Estado. O Estado é soberano. Ora, soberania interna é dizer que ninguém é maior que o Estado. Nós somos soberanos. Beleza? Então, aqui no Estado, em se tratando de soberania interna, ninguém é maior que o Estado. O Estado é maior que todo. Ok? O Estado é maior que todos. Aqui dentro, soberania interna. Beleza? A gente estuda isso melhor, essa questão de soberania interna, na matéria de direito administrativo. Principalmente quando a gente vai estudar o princípio implícito da administração pública, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Belezinha? Show de bola? Então, soberania externa, em um plano internacional, os outros países devem olhar para nós e ver, opa, aquilo ali é um país soberano, um país independente. Ok? Soberania interna, ninguém é maior que o Estado. Ponto. A cidadania. A cidadania é um fundamento. Correto? Aqui, ó. É um fundamento. Show de bola. A cidadania ela pode ser exercida pela sua nacionalidade
Ora, e o que é nacionalidade? A nacionalidade nada mais é que o vínculo jurídico, político que o indivíduo tem com o seu país. Então, a nacionalidade nada mais é que o vínculo jurídico, político que o indivíduo tem com o seu país. Beleza? Nós, ao estudarmos a Constituição Federal, nos deparamos com o artigo 12, onde nós temos a nacionalidade inata, tá? Originária, primária, né? Ou a nacionalidade adquirida, naturalizada, secundária. Então, nós temos a espécie de brasileiro nato e a espécie de brasileiro naturalizado. Ambos possuem nacionalidade. Ambos exercem e detêm o direito de cidadania. Você quer ver uma outra forma de se exercer cidadania? Através do voto, que é direto, secreto e universal. Então, quando você vota, você exerce a sua cidadania. Qualquer titular de direitos fundamentais deve ter a sua cidadania respeitada. Eu vou repetir. Qualquer titular de direitos fundamentais deve ter a sua cidadania respeitada. Ponto final. Passamos agora ao terceiro, a dignidade da pessoa humana. Tem questão, calma aí, vamos resolver questões, tá? Fica aí. A dignidade da pessoa humana é um objetivo? Não. É um princípio internacional? Não. A dignidade da pessoa humana é o quê? Um fundamento. Fundamento, previsto no artigo 1º. Show de bola. O que é a dignidade da pessoa humana? A própria existência de Estado democrático de direito já olha com carinho e amor para essa questão da dignidade da pessoa humana. São os direitos que essa pessoa vai ter para que ela tenha um mínimo de dignidade possível. Principalmente quando eu me refiro aos direitos individuais ou coletivos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Não só a eles, mas os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores. Então, aí eu estou incluindo o artigo 6º, o artigo 7º. Tá entendendo? Então, dignidade da pessoa humana é nesse sentido, tá? A dignidade da pessoa humana é no sentido de você ter essas garantias constitucionais, ter esses direitos para que você possa, com isso, exercer aí a sua dignidade como pessoa humana. Belezinha? Vamos agora para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós temos aqui a lei número 13.874 de 2019, tá? Que veio justamente para regulamentar, para dar direitos, para dar deveres, né? Para que haja de fato uma liberdade, para que haja de fato uma livre iniciativa, mas não é bagunçado, não é de qualquer jeito, tá? Os valores sociais do trabalho, tem que ter ali um mínimo que se quer que seja de condição de receber um salário digno, né, de ser bem tratado no seu trabalho, são valores sociais do trabalho, tá? Para você poder prover o alimento e prover o sustento da sua família. E o da livre iniciativa, senhores, não é assim. Não é de qualquer jeito, eu posso abrir minha empresa e posso desmatar a floresta amazônica inteira. Não. É para isso que existe essa legislação, a 13.874 de 2019, para justamente regulamentar essa questão aí dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, beleza? E o pluralismo político. Senhores, pluralismo político. Primeiro, pluralismo político. A palavra pluralismo vem de pluralidade de ideias. Se eu tenho uma única pessoa com uma única ideia ou com várias ideias, não interessa. Eu tenho uma pessoa expondo as suas ideias. Eu tenho uma pessoa expondo as suas ideias. Agora, se eu tenho duas pessoas que pensam da mesma forma, outras duas pessoas que pensam de outro jeito, outras duas que pensam de outro jeito, eu tenho o quê? Pluralidade de ideias. Grupo de pessoas distintas que pensam diferente. Pluralidade de ideias. Aí nós temos aqui o pluralismo político. É daí que vem o partido político. Então você tem o partido político X, que é mais voltado para a esquerda. Eu tenho o partido político Y, que é mais voltado para a direita. Eu tenho o partido político W, que é mais voltado para o centro. O que é isso? Que porra é essa, partidos políticos? Opa, isso é o quê? Pluralismo político. São um grupo de pessoas que pensam, que tem aquela ideia, que tem aquele ideal, que tem aquela ideologia. Então, pluralismo político vem de quê? De pluralidade de ideias, pluralidade de partidos, pessoas que pensam diferente. Beleza? Pluralismo político. Show de bola. A aula de hoje é só sobre isso, só sobre fundamentos.
Na próxima aula, a gente vai estudar sobre poderes. E depois, na outra, sobre objetivos. E depois, na outra, sobre princípios internacionais. E todos esses artigos, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º, refere-se ao título 1 da Constituição Federal dos Princípios Fundamentais. Então, muito cuidado para você não errar isso aqui em prova, tá? Na aula de hoje, nós estamos estudando sobre fundamentos. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Soberania, cidadania, valores sociais do trabalho, tá? E a livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana, pluralismo político. Então, nós temos aí o famoso Soci Diva Plu. Eu não gosto muito desse negócio, não. Eu gosto de gravar as coisas no grosso mesmo, escrevendo bastante, criando eu mesmo meus mnemônicos. Mas esse Soci Diva Plu é famoso, é da época de Dom Pedro II, né? Então, funciona. Pessoal, não erra questões porque gravou o mnemônico. Qual mnemônico, professor? Esse aqui, ó. O famoso Soci Diva Plu. Soci Diva Plu são fundamentos da República. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Se prepare agora para as questões. Se prepare aí. Vamos lá para as questões, ok? Vamos lá. Questão de número 1. Vejamos. Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil incluem... Olha só o que ele falou. Ele falou princípios fundamentais. Meu Deus do céu, no começo da aula eu repeti isso várias vezes. Princípios fundamentais é o quê? Artigo 1º, 2º, 3º e 4º, não é isso? Porque ele falou o quê? Princípios fundamentais. Ele está falando o quê? O título 1 da Constituição Federal, dos princípios fundamentais. Ele está falando do título 1. Então, pensa, não seja precoce não, tá bom? Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil incluem A. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluripartidarismo e a soberania. B. A cidadania, a promoção do bem de todos e o duplo grau de jurisdição. C. A República, os princípios sensíveis e a prevalência dos direitos humanos. D. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a independência nacional e a dignidade da pessoa humana. E. O desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e a inviolabilidade do direito à vida. E aí, senhores, deixa eu ver se eu consigo ler isso aqui para vocês. Porque não era para estar assim, não. Vamos lá, analisem para nós aí a alternativa A, B, C, D, e eu vou colocar E para vocês analisar. Ele quer saber quais dessas alternativas se enquadra no tema da questão, que são princípios fundamentais. Vamos lá. 30 segundos. Colocar para vocês agora a alternativa E, porque já deu tempo para analisar a A, B, A, C e a D. Olha a E. Pessoal, vamos lá. Qual que é o gabarito correto, pelo amor de Deus? Olha só, presta atenção. Ele está aqui, ó. Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil incluem alternativa
A. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluripartidarismo e a soberania. B. A cidadania, a promoção do bem de todos e o duplo grau de jurisdição. C. A república, os princípios sensíveis e a prevalência dos direitos humanos. D. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a independência nacional e a dignidade da pessoa humana. E. O desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a inviolabilidade do direito à vida. É muito simples, pessoal. Olha só para você ver. Ele quer saber dos princípios, não é isso? Ó, princípios fundamentais. Então vamos lá. Letra A. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Beleza, isso aqui é fundamento. Fundamento está previsto no título 1 dos princípios fundamentais. O pluripartidarismo. Pluripartidarismo não. Lá fala pluralismo político. A soberania também é o quê? Fundamento. Está previsto nos princípios fundamentais. Tranquilo. Soberania está correto. Os valores sociais do trabalho, sim. Mas o pluripartidarismo, não. Não há de se falar em pluripartidarismo. Há de se falar em pluralismo político. Já eliminamos a alternativa A. B. A cidadania. A cidadania é o quê? Fundamento. A promoção de bem de todos. A promoção de bem de todos é o quê? Objetivo. O duplo grau de jurisdição não tem nada a ver com o título Princípios Fundamentais da Constituição Federal. Já eliminamos a alternativa B. C. A república também não tem nada a ver. Não fala nada de república nos princípios fundamentais. Então já vou eliminar a C aqui. Princípios sensíveis, nada a ver. Prevalência dos direitos humanos está correto. É o quê? Princípio internacional. Mas agora, princípios sensíveis, república não tem nada a ver com o tema princípios fundamentais. Então eu elimino também a letra C. D. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Está correto, é um princípio internacional. A independência nacional. Está correto, é outro princípio internacional. A dignidade da pessoa humana. Está correto, isso aqui é um fundamento da república. Você quer ver? Olha só. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso aqui é um princípio internacional. Olha para vocês verem aqui, ó. Ó. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Tá vendo? É um dos princípios internacionais. Lembra que eu falei que o artigo 4º faz parte do tema princípios fundamentais? Tá vendo? Você tá vendo, miserável? Eu tô te falando. Tá vendo? Outro aqui, ó. A independência nacional. Tá aqui, independência nacional também é um princípio internacional. Aqui, ó. Independência nacional. Tá vendo? A dignidade da pessoa humana é um fundamento. Lembra do fundamento? Aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos, é o artigo 1º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana. Então, qual é a única alternativa aqui que está de acordo com o tema princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? A 4. Olha aqui, a D. Olha o que a E fala. O desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a inviolabilidade do direito à vida, nada a ver. Inviolabilidade do direito à vida, não. Erradicação de pobreza, sim, é um objetivo. Desenvolvimento nacional também é um objetivo. Tá? Mas a última opção aqui tornou a alternativa incorreta. Gabarito correto, letra D. Parabéns para quem acertou. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp lá que eu desembolo para vocês, tá? Fechou? Outra questão aqui. Aí, ó, gabarito D. Tá vendo? Olha só, presta bastante atenção. Não constitui fundamentos da República. Agora ele está sendo específico. Presta atenção. A questão agora está sendo específica. Ela quer a alternativa incorreta. E ela está falando que não constitui fundamentos da República. Quais são os fundamentos da República? Artigo 1º da Constituição Federal. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, esses são os fundamentos da República. Ele quer o que não é. Então pensa, pelo amor de Deus. Não constitui fundamentos da República Federativa do Brasil. A. A soberania. B. A cidadania. C. A vedação ao asilo político. D. A dignidade da pessoa humana. E. Os valores sociais de trabalho da livre iniciativa. Quem errar essa questão tem que tomar um tiro na cabeça e morrer e ir direitinho pro inferno. Mas é assim, de cabeça para baixo para queimar pelos séculos dos séculos. Pelo amor de Deus. Vamos lá, 30 segundos. Qual é a alternativa incorreta, senhores? Ele quer a incorreta, meu Deus do céu.
Pessoal, pelo amor de Deus. Incorreta, meu Deus, tem gente errando. Vamos lá? A soberania é um fundamento? Sim, ele falou que não constitui, então ele quer o contrário, o que não é. Então a A está correta. B, a cidadania é um fundamento? Sim. C, vedação ao asilo político? Isso aqui é fundamento, senhores? Aonde que está previsto isso aqui no artigo 1º da Constituição Federal? Então nós já encontramos a alternativa incorreta, a letra C, tá? D, a dignidade da pessoa humana é fundamento. E, os valores sociais de trabalho da livre iniciativa também é fundamento. Então a alternativa incorreta é o quê? A alternativa C. Vamos ver se a gente acertou, vamos ver o gabarito? Cadê o trem? Vai funcionar não? Olha o gabarito aí, letra C. Parabéns para quem acertou as questões. Beleza? Então vamos lá então. Resumão para finalizar com chave de ouro, tá? O título 1 da Constituição Federal fala sobre os princípios fundamentais, tá? E o que são princípios fundamentais? Fundamentos, artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. O que são princípios fundamentais? Poderes, artigo 2º, são independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O que são princípios fundamentais? Artigo 3º, objetivos, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir qualquer tipo de preconceito, né? Desigualdade, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, idade, sexo ou quaisquer outras formas de discriminação. Beleza? O artigo 4º também, que vai falar sobre os princípios internacionais, é tema dos princípios fundamentais. Então, princípios fundamentais, artigo 4º também. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, igualdade entre os estados, ok? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, prevalência de direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo. Beleza? Então, olha só. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 2º, poderes. Artigo 3º, objetivos. Artigo 4º, princípios internacionais. Todos esses artigos fazem parte do título 1 da Constituição Federal, cujo tema é princípios fundamentais. Ok? Outra coisa que eu queria falar para os senhores. A palavra Deus não fere a laicidade. O Estado é laico, tá? Nós não temos uma religião, embora hoje nós somos maioria cristãos, né? Dentre esses cristãos católicos, protestantes, né? Espíritas, correto? Enfim, não interessa. O país é um país laico, o Brasil é um Brasil laico, a república é uma república laica. Porém, foi decidido que a palavra Deus não fere a laicidade. Por quê? Porque pode ser qualquer Deus. Pode ser qualquer Deus. Como nós somos um país sem religião, né? A palavra Deus não fere a laicidade, porque pode ser qualquer Deus, beleza? Outra coisa, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um órgão do Poder Judiciário, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele decidiu que os crucifixos nas repartições também não fere a laicidade. Então pode ter crucifixo, pode ter cruz, pode ter isso aí tudo, que também não fere a laicidade do país, beleza? Deixa eu ver se é esse mesmo, tá? O corpo normativo, né? São 250 artigos, do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição Federal. Então estão lá todo o texto normativo, toda a Carta Magna, né? Que é considerada uma Constituição cidadã. O que mais? É isso aí, Estado de Direito, já falei sobre isso. Show de bola, pau no gato, bala na agulha. Para fechar com chave de ouro, nós temos aqui para você que não conhece o nosso trabalho ainda ou se tornou aluno do Instituto agora, o suplemento alimentar em cápsula para turbinar você nos estudos aí, tá bom? É o Oliver Turbo, mais foco, mais concentração e mais memória, tá? Então, se você na hora de estudar tá desanimado, tá triste, né, não tá conseguindo concentrar, tá tendo dificuldade de concentração, nós lançamos o nosso suplemento em 2020, já enviamos o Brasil inteiro, tá? E assim, o aluno compra um, ele se arrepende. Nossa, professor, por que eu não comprei os 3? Porque eu ganhava desconto, porque realmente funciona. Você toma ele, meia hora antes de começar a estudar, você vai conseguir estudar 6 horas, sem cansaço, sem distração. Por quê? Porque ele é um suplemento alimentar que vai gerar o quê? A produção de hormônio de concentração.
de forma saudável, tá? Ou seja, você vai ficar mais concentrado, mais focado, e com isso vai gerar mais memória, beleza? Mais foco, mais inteligência para você. Se você tiver interesse, só ligar no 34 3222 9563 e solicitar o seu, tá? Ou chamar no WhatsApp no 9300 4408 e solicitar o seu Oliver Tube, nós entregamos para todo o Brasil, beleza? Se gostou da aula, deixe seu comentário, tá? Filma, manda no grupo, belezinha? Avalia aí de 1 a 5 estrelas e vamos pra cima, pau no gato, bala na agulha, é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Aqui no Instituto Oliver não tem conversa fiada pra dormir, não tem mamãe me chora, é pau no gato, é bala na agulha e até a próxima aula. Lembrando, senhores, que a próxima aula nós iremos estudar sobre os poderes do Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário. Um forte abraço.